Oi pessoal, eu sou a Prof. Jaque Sampaio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Oi pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui pra gente falar então de mais um aspecto da Idade Moderna que a gente não pode deixar passar, que são as reformas protestantes. Esse momento, gente, do século XVI, ele vai ser fundamental para abalar a moral da Igreja Católica. Como vocês sabem, a Igreja ela é a grande instituição desde pelo menos lá o século IV do Império Romano. Ela vai vir se fortalecendo durante a Idade Média e na Idade Moderna continua sendo a grande instituição, mas vai sofrer vários abalos. Quais são as práticas, pessoal, que começam então a serem mais visibilizadas, tá, no século XVI e a gerarem muitas críticas? Primeiro, gente, a venda do perdão. Então era bem comum que, sei lá, vamos supor que tu fosse um pecador e aí tu quisesse te livrar dos teus pecados, tu pagasse uma quantia generosa para a igreja, então garantir que tu vai ser salvo. Além disso, pessoal, a investidura em cargos importantes dentro da igreja de pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, que entravam sem nem terem participado de toda a questão dos seminários, da lógica, né, de iniciação na igreja, em função de trocas políticas, enfim. Também, gente, o desrespeito ao celibato, tá? Então era muito comum famílias, inclusive, às vezes, surgirem dentro do seio da Igreja Católica. Sem contar também, gente, a igreja estava numa fase, assim, de exacerbar demais luxo e riqueza. Então isso vai chamando a atenção de alguns intelectuais, entre eles, gente, Martinho Lutero, que vai ser o primeiro a oficialmente, publicamente, demonstrar as suas críticas. Então ele vai escrever lá em 1517 as 95 teses na porta da abadia lá de Wittenberg, na Alemanha. O que ele dizia, pessoal? Como que a igreja acabava tendo uma conduta extremamente diferente do que dizia na Bíblia. E além do mais, gente, o que Martinho Lutero também apoiava? Ele dizia, olha, não há mediação possível entre o indivíduo e entre Deus. A fé é o caminho. Basta o indivíduo, então, querer se conectar com Deus através da sua fé. Então, gente, o Martinho Lutero também vai propor algumas mudanças dentro da lógica da igreja. Não preciso dizer para vocês, né, que obviamente ele vai acabar sendo perseguido, vai ser excomungado, mas o fato é que na Alemanha, gente, vários príncipes da Alemanha começam a escutar o que esse cara tem para dizer e começam, digamos assim, a entender que isso pode ser interessante não só por uma questão religiosa, mas inclusive por uma questão econômica. Vários príncipes na Alemanha estão de olho nas posses que a Igreja Católica tem, então seria uma forma também de conseguir diminuir o poder da Igreja Católica. Ou seja, gente, Martinho Lutero vai ser escutado. E aí, aos poucos, então, ele vai começar a ganhar uma proteção dos príncipes alemães e vai, então, conseguir dar caminho, digamos assim, a essas críticas, o que vai ocasionar, então, o surgimento do luteranismo. Claro que quando Martinho Lutero começa, né, as suas pregações, tem outras modificações também, gente. O que ele defendia? Ele era um defensor de que a Bíblia deveria ser traduzida para outras línguas. Não adianta a Bíblia ficar só no latim. As pessoas mal eram alfabetizadas, e o que dirá então saber latim? Então era necessário traduzir a Bíblia. E ele vai ser então também um dos primeiros que vai traduzir a Bíblia do latim, que era a língua oficial da Igreja Católica, para o alemão. Então ele também vai propondo essas mudanças importantes que vão gerar, inclusive, a popularização do cristianismo. Além disso, também nós temos lá o João Calvino, na Suíça. Ele vai inicialmente, né, se atrelar ao luteranismo, mas vai acabar também fundando algumas adaptações, o que vai gerar então o calvinismo. Até, gente, de modo geral, o calvinismo vai ser a religião protestante que mais vai ter força na Europa, principalmente tendo adeptos aí da classe burguesa, dessa burguesia que vai, né, se consolidando ao passar da Idade Moderna.
Por quê, pessoal? Porque o calvinismo, ele não condenava as práticas mercantis. Então, a classe burguesa ela vai cada vez mais se aproximar dessas religiões protestantes, principalmente do calvinismo. Na Inglaterra, a gente também vai surgir o anglicanismo, que é uma igreja fundada pelo rei, o rei Henrique VIII, que vai acabar rompendo com a igreja católica. A ruptura se dá, gente, por uma questão mais, digamos assim, de ordem íntima, tá? Isso sim, digamos assim, é desculpa, né, pessoal? O rei Henrique VIII, ele queria se divorciar. Olha, igreja, eu quero cancelar aí o casamento. Mas o casamento, gente, é um sacramento que não pode ser cancelado. E a igreja vai dizer, não, negativo, esquece o divórcio, isso nem existe. E aí o rei Henrique VIII vai dizer o seguinte, então é para esquecer o divórcio? Então eu vou fundar uma nova religião e vamos separar. Então, claro, isso é, digamos assim, é desculpa, como eu falei, porque a gente tem que pensar que isso envolvia questões econômicas importantíssimas. A igreja, ela dominava grande parte das terras férteis desde a Idade Média, com a função do feudalismo. Então ela era muito rica, muito detentora de muitas posses. Então, gente, também é uma questão também econômica e também política para abafar o poder da Igreja Católica. O detalhe é, gente, ao passo que essas novas religiões protestantes vão surgindo como um contraponto à posição da igreja, então, né, um cristianismo visto por outros olhos, por outras correntes, não preciso nem comentar, né, o que vai acontecer, o conflito entre a Igreja Católica e essas novas religiões. Então, a Idade Moderna, ela vai ser também caracterizada por muita perseguição religiosa, muitas guerras religiosas, tá, gente? Porque não vai ser fácil, não vai ser um processo fácil de surgimento dessas novas religiões. Tanto que a Igreja Católica vai empreender, então, a contra-reforma, vai endurecer mais ainda os tribunais da Inquisição, vai criar as companhias de Jesus, que vão vir para cá, para o continente americano, para converter os gentios aqui, e também várias outras adaptações para aumentar o fervor da fé, como inclusive adotar a arte como uma estratégia para aumentar a propaganda e a publicidade da igreja, lá com o Barroco. Mas é isso aí, a gente também conversa em outras aulas, certo? Então, galera, deixem aí nos comentários o que acharam, curtam, compartilhem, comentem e aí peçam os vídeos também que vocês têm interesse, que daí a gente vai trocando aqui ideias e eu vou produzindo para vocês, certo, pessoal? Beijos!